Fala, Fala aí, Duda. tudo bom? Pô, cara, primeiro e por aí, como é que tá? Tudo bem também. Pessoal, Tá para dando quem pra não ouvir conhece, esse aí é direitinho? o... Hã? Tá dando pra ouvir? Tá dando não, mas estou ouvindo. Aí eu já não sei, viu? Pessoal, para quem não conhece, né, o André Fernandes não é só o deputado estadual, não é só deputado estadual pelo Ceará, como é o mais votado da eleição de 2018, né? Hoje ele já está velhinho, tem 22 anos ou está com 23? 22. 22. Mas quando foi eleito, na data da eleição ele tinha 20 anos. Depois ele completou 21 anos e conseguiu ser diplomado e tomar posse. Uma situação que é bem parecida até com a do Carlos Bolsonaro, que foi eleito pela primeira vez com 17 anos. Aí em dezembro, 7 de dezembro, aniversário dele, completou 18 anos e aí pôde tomar posse lá no Rio de Janeiro, como vereador pela primeira vez. Né? Mas, André, quem não segue ainda pode seguir o André, que vai curtir. Eu sigo em todas as redes sociais e manda muito bem. Queria conversar contigo primeiro o que o pessoal está comentando agora, né, nesse momento. A questão do pronunciamento do presidente. Né, o presidente ele fez um pronunciamento bem sóbrio, bem tranquilo. Ele reafirmou a sua esperança na cloroquina, que agora passa a ser adotado como um medicamento, como um protocolo, né? A pessoa que é diagnosticada com a Covid-19, também chamado coronavírus, ele passa a receber a hidroxicloroquina no começo do tratamento. O presidente ainda falou, agradeceu ao Itamaraty, aos diplomatas do Itamaraty, pela construção nessa amizade entre o Jair Bolsonaro e o Narendra Modi, que é o primeiro-ministro da Índia. Vale lembrar que recentemente Jair Bolsonaro esteve na Índia, inclusive junto com o ministro Ernesto Araújo, com o assessor especial da presidência Felipe Martins, e a Índia está dando os insumos para que o Brasil consiga produzir mais hidroxicloroquina. Certamente uma parte disso no laboratório das Forças Armadas. Né? Eu curti muito o pronunciamento do presidente. Ele também relembrou a responsabilidade dos prefeitos e governadores que tomaram medidas sem qualquer consulta ao Ministério da Saúde e logo eles devem ser responsabilizados pelos efeitos dessas medidas que cada um deles tomou. E a gente consegue ver hoje vários, principalmente prefeitos, querendo retornar ao trabalho. Alguns governadores também caminhando nesse sentido. E aí a minha pergunta para você, André, como é que está a situação aí no Ceará? O governador está permitindo que as pessoas trabalhem? Ocorreu alguma prisão arbitrária? Como é que está nessa pandemia? Porque eu sei que o governador aí é de esquerda, né? Ele está se aproveitando da Totalmente. pandemia para fazer botar adiante alguma das suas pautas esquerdistas? Fala, Dudão. Em primeiro lugar, agradecer, tá? A oportunidade de estar aqui presente. A galera que está assistindo aí, um salve. Só puxando aqui para pronunciamento rapidinho, já que deu entrada. Assisti, acompanhei todo o pronunciamento. Enfim, mais uma vez o presidente, né, de forma sensata, veio mostrando tudo o que fez nesse momento tão difícil. Tá? O Brasil hoje se coloca aí no ranking, que é um dos países que mais tem elaborado proposições para enfrentar, tá, o coronavírus. Está bem no ranking. O Brasil, apesar de prefeitos, governadores estarem lutando não para conter o vírus, mas sim para quebrar o Brasil, a gente vê aí um enfrentamento do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que desde o primeiro momento defendeu o uso da hidroxicloroquina, tá? Foi criticado na época, jornais, deputados aqui mesmo no estado de Ceará, muita gente dizendo como é que ele manda o exército fazer uma coisa que ainda não está comprovado, que não tem estudo. Bom, e Imagina hoje, se ele não tivesse mandado o exército produzir. Agora ia estar sendo culpado de estar por não ter feito, sendo atrasado. por não estar feito. Olha, é o que eu tenho falado, tá? Onde eu chego, eu falo, olha, se o presidente faz, reclamam que faz cedo. Se não faz, reclamam que faz tarde. Então, não tem por onde. O presidente é criticado por uma pequena parte, tá? É uma pequena parte, porém zoadenta. Muita gente dizendo, a galera tá contra o Bolsonaro. Não é não, pô. É uma parte mínima, mas que faz muita zoada. É a galera que eu costumo dizer aqui no Ceará que é igual trator, só tem zoada e a roda grande. Mas não vamos entrar nesses méritos não, tá, Duda? Enfim, pronunciamento sensato, tá? Mais uma vez, parabenizo o presidente Jair Messias Bolsonaro. Aqui no estado de Ceará, infelizmente, a gente tem lutado aqui diariamente contra as atitudes arbitrárias do governador. Teve caso de prefeito ser preso, de pastor ser preso, realizando o culto online com poucas pessoas, 6, 7, Duda. E aí é uma situação constrangedora, tá? Eu costumo dizer que o governador
e alguns desses chefes executivos querem colocar a polícia contra o povo trabalhador, tá? A galera vai lá, seguir ordem, mas enfim, tá tendo arbitrariedade. Aqui em Sobral, que é um caso específico, eu sempre cito Sobral nos meus exemplos, que é lá a cidade onde é o prefeito Ivo Gomes, irmão de Ciro Gomes e Cid Gomes, tá? Cid Gomes do trator, Ciro Gomes o perdedor, Ivo Gomes que agora recentemente, não sendo suficiente adentrar em uma propriedade privada, em seu Instagram, presta atenção, Eduardo, o governador decretou quarentena, fechou o comércio. O governador aqui, eu costumo dizer que não é nada mais nada menos que um puxadinho dos Ferreira Gomes. Ferreira Gomes, encabeçado por Ciro Gomes. O Ceará hoje é assim. Tá? O governador é ruim? É. E está a mão dos Ferreira Gomes, que é quem domina hoje, infelizmente, no estado do Ceará. Aí o governador vai, fecha o comércio. Presta atenção. Uma semana depois, uma pessoa em Sobral vai lá no perfil do prefeito e fala: prefeito, eu perdi o meu emprego no shopping de Sobral porque está fechado. E a resposta do prefeito Ivo Gomes é simples: vamos cobrar Bolsonaro para que ele tome solicitações, que tome algumas atitudes quanto a isso. Eu digo, peraí, o governador fecha e a culpa é do presidente? Não é uma coisa que está esperando 1, 2, 3 meses para começar a criticar o presidente. Já deu a cara de início. Então a gente sabe qual é o objetivo desse pessoal. Não é conter o vírus. Se fosse para conter o vírus, estaríamos nos espelhando em países que estão tendo sucesso no enfrentamento e não países que estão dando errado. Como é o caso do isolamento horizontal. E como o presidente falou hoje, eu costumo sempre reforçar, né? A gente tem que ter cuidado para que a recessão que vem após isso não seja pior do que o próprio vírus. E não só a recessão, que a esquerda, usando a recessão, seja pior do que todo esse clima. Então, assim, é uma situação difícil. A gente tem defendido aqui a volta do comércio, mas parece que quanto mais tempo passa, mais o governador quer levar o povo à miséria. Olha, dá botijão de gás, paga energia, a galera faz fila para pegar uma cesta básica, mas não deixa o pessoal trabalhar. Então, assim, comunista. É o que a gente tem a dizer do governador do Estado. É o sonho deles, né? É que se mais da metade da população sobreviver com alimento dado pelo governo, não vai ter espaço para surgir ninguém defendendo uma redução do tamanho do Estado. A gente vai caminhar a passos largos para uma escravidão e aí sim vai demorar muito tempo para a gente conseguir resgatar as nossas liberdades, né? E o que eu acho, primeiro mandar um abraço aí para o Álvaro Dyer, falou que o nome do filho dele vai se chamar Eduardo por minha causa. Pô, Álvaro, né? Que pariu, coitado. Aí com a homenagem, né? Não deu para tanto não, mas agradeço, bacana. Saúde aí para a criança. Um abraço também para o capitão Bruno Matos. Bruno Matos com 2 T's, outra pessoa que eu sigo nas redes sociais, aproveitar que ele é PM. E vale lembrar, né, que esses governadores, muitas das vezes, né, acusam Jair Bolsonaro de ser autoritário, mas eles mandam a sua polícia militar ir lá para fechar o culto, para fechar o comércio, né? Então, o policial militar, ele acaba muitas das vezes sendo usado pelos governadores. Então, só pedir uma atenção para a polícia militar, para que se vier uma ordem absurda, para que não sigam essa ordem absurda e ilegal, né? Ninguém é obrigado a seguir ordem manifestamente Isso consta, inclusive, no Código Militar, né, Eduardo? Se a gente receber uma ordem que é errada, você não tem obrigação de seguir. Eu estudei para a PM, passei no concurso da PM e eu sei muito bem disso. Eu considero muito essa apelo aí. Sim. Então, saiba que você está amparado pela lei. Quem não está amparado pela lei é quem está fazendo esse estardalhaço, né? O artigo 5º garante vários direitos, vários, de ir e vir, liberdade de expressão e muito disso, liberdade religiosa, né? Vale lembrar, eu postei um vídeo recente que deu uma viralizada até, por isso que chegou até mim, de um pastor em Poços de Caldas, em que o culto foi interrompido e era um pastor e mais 4. Tinham 5 pessoas na igreja, ele fazendo o culto, fazendo a transmissão virtual para que os fiéis em casa pudessem acompanhar, né, a sua pregação, na verdade a missa, né? E simplesmente o fiscal invadiu lá e falou: tem que acabar por quê, cara? E a mesma coisa a gente não vê acontecendo. O Dória estava visitando hospitais com várias pessoas ao lado. Bruno Covas, prefeito de São Paulo, faz parte do grupo de risco, está combatendo o câncer. Qual é a responsabilidade que existe em pessoas com esse comportamento? E aí você para ver, né? Quando o Dória faz isso, a imprensa não cai de pau nele. Quando o presidente tira meia dúzia de fotos dia 15 de março, parece que o presidente é que espalhou o vírus no Brasil, né? Parece, inclusive, que
o confinamento só passou a valer após dia 15 de março. Negócio impressionante, a cara de pau. A população enxerga tudo isso. A gente consegue ver essa Diga-se trama de toda passagem, sendo feita. o governador aqui do estado de Ceará, que muito criticou o presidente junto com seus parlamentares, no dia 14, estava em uma festinha particular do presidente do Tribunal de Justiça, na beira-mar, apartamento fechado, aglomerações de pessoas, mas é óbvio que a imprensa não noticiou, é óbvio que os parlamentares, deputados da base do governador, também não criticou, assim como criticaram o presidente Jair Messias Bolsonaro. É o que eu costumo sempre dizer, não importa o que se faz, e sim quem faz. Aproveitar, Duda, é que a gente está falando aqui sobre o nosso presidente. Aqui no estado de Ceará, foi enviado através do governo federal 20 mil testes rápidos, tá, para o Covid-19, quase 50 mil comprimidos da hidroxicloroquina, mais de 2,5 milhões de cearenses serão beneficiados com o Corona Voucher. Tá? Então, assim, são medidas que estão chegando aqui no estado de Ceará. É óbvio que a imprensa local aqui não costuma muito divulgar, tá? Eles costumam só dizer que Bolsonaro faz isso, aquilo, e 90% do tempo é dizendo que morreu um ou que um está perto de morrer. Tá? Nunca fala coisa boa, notícia boa, nem fala o que o governo federal tem feito no estado de Ceará. Então, eu acho bom reforçar isso aqui. Provavelmente eu vou depois transformar isso aqui em um vídeo para postar também no canal do YouTube, que o pessoal fique ciente de que o governo federal, Jair Messias Bolsonaro, tem feito. Não só pelo estado de Ceará, eu falo do Ceará porque é o meu estado, mas por todo o Brasil. Tá? A gente tem visto aí investimentos que estão quase chegando a sequer aquele dinheiro que pretendia economizar com a reforma previdenciária. Então, assim, é um presidente que está olhando para o Brasil, está olhando para o Ceará, está olhando para o nosso Nordeste. Quero só deixar o povo muito claro e ciente disso, tá, Dudu? Perfeito. Não, e falando nessa questão, eu ontem na live com o ministro Onix, eu reportei a ele, eu vi uma coletiva de imprensa do Rodrigo Maia, falando dos centros de atendimento social, chamados CAS. Né? O Rodrigo Maia criticou o governo, dizendo que o governo sempre falou em mais Brasil e menos Brasília. Né? Então ele estava criticando o governo de não estar utilizando os profissionais do CAS, da assistência social, e existem vários CAS em diversos municípios espalhados pelo Brasil, para fazer o cadastramento, para receber esse auxílio de R$ 600. O ministro Onix priorizou o cadastramento através do app, do Caixa Emergencial. Por quê? Porque isso daí resguarda, né? Isso mantém o distanciamento social desses funcionários do CAS, não coloca eles para fazer um cadastramento, utiliza-se o banco de dados do Bolsa Família e de outros bancos de dados que o governo tem disponível e faz o cadastramento de maneira mais célere, para que a pessoa receba antes esses R$ 600. Mas o que está por trás dessa crítica do Rodrigo Maia ao ministro Onix? É que eles querem que o governo utilize os CAS. Por quê? Porque o CAS, na verdade, na ponta lá, vai ter muito governante dando ordem para esses servidores que são essenciais no cotidiano da nossa sociedade, falando para esses servidores fazerem propaganda, para dizer que aquele dinheiro que está chegando na mão do cidadão, que não é do governo federal, para dizer que é do município, para dizer que é do governo estadual, como eles fizeram recentemente com o Bolsa Família, o 13º do Bolsa Família. Desde o primeiro dia de governo federal, Bolsonaro é assim. Exatamente, exatamente. Então, é cheio de gente de boas intenções e que por trás tem vários interesses que não é o bem-estar da sociedade. A gente tem que pontuar isso e deixar isso bem claro, né? Eu queria retornar à pauta que a gente estava falando dos governadores, porque recentemente o deputado federal Carlos Jordi denunciou, ele postou um vídeo em que é feita uma pesquisa, um conhecido dele passou para ele, certamente, né? Uma pesquisa de intenção de votos para 2022, perguntando se o carioca votaria em Wilson Witzel para presidente. Repara só, a pandemia comendo solta, correndo atrás de respirador, cura da hidroxicloroquina, repatriação de brasileiro, desfecho de bilhões para salvar os empregos. E o que o cara está preocupado? Bem, eu não posso acusar o governador Wilson Witzel, porque eu não sei se foi ele que fez a pesquisa. Mas quem fez a pesquisa está preocupado com as eleições de 2022, nesse momento. Então, olha só até onde vai a cabeça do cara quando ele quer o poder. Sensacional. E aí, paralelamente a isso, você tem a imprensa falando, olha, o Mandetta está com mais moral do que o presidente. Depois você vai ver uma pesquisa da FRJ dizendo, não, a gente utilizou aqui
um equipamento e o presidente tem robôs super inflando as postagens do presidente na internet, como se o presidente Bolsonaro precisasse disso e tivesse dinheiro para isso. Então você começa a perceber que existe uma arquitetura sendo feita para tentar botar a goela abaixo uma onda contra o presidente. Só que o presidente ele foi eleito de maneira democrática. Ainda que você queira que ele saia, ele tem que cometer um crime de responsabilidade. Fato que notoriamente não ocorreu. A galera queria que ele fizesse crime de responsabilidade nesse pagamento dos R$ 600, né? Que ele atropelasse, botasse a medida para frente sem ter um respaldo jurídico. Mas o presidente rapidamente conseguiu suprir isso daí e esses R$ 600, esse auxílio está chegando, principalmente para quem mais necessita. E aí, como bem você falou, né, André? Vão dizer que chegou tarde. Mas o cadastro que o Ministério fez de 30 milhões de pessoas, nada igual foi feito no mundo. Talvez na Índia, talvez na China, mas cadastrar 30 milhões de brasileiros e conseguir fazer um pagamento em 1 ou 2 semanas, isso daí realmente é um esforço hercúleo que tem que ser valorizado. Rapaz, eu sempre digo que é claro que é complicado a gente pedir coerência para a esquerda, tá? A gente pede, mas sabe que não vai ter resposta. Mas então, o pessoal tem que entender, você que está me assistindo, e você pode repassar isso para esquerdistas, os doentes, cordopatas. A galera criticou Jair Bolsonaro porque Jair Bolsonaro saiu nas ruas dia 15, tá? Para pegar na mão daquele pessoal que estava democraticamente o apoiando. Tá? Não saiu nem na rua, não, saiu ali na frente do palácio. Mas enfim, o pessoal que criticou Bolsonaro por pegar na mão dessas pessoas é o mesmo pessoal que hoje diz que Bolsonaro é apoiado por robôs. Então, assim, cadê a coerência? Ou ele pegou na mão do eleitor, que, dicas de passagem, foram milhões às ruas, ou é robô, meu irmão. Não tem como vocês levantar duas narrativas se uma vai de contra a outra. Tá? Então, assim, aproveitando e pegando um gancho do que falou aí do Witzel, de pesquisa, eu não quero nem entrar em assunto pessoal aí de Witzel, Dória, ou esses aí, Securte. Eu vou falar aqui do estado de Ceará. Falar aqui do estado de Ceará. Existem páginas, dicas de passagem, muitas páginas grandes, né, que tem aí uma certa influência dentro do governo. Também não sei, não estou aqui afirmando que tem dentro do governador disso, mas enquanto o Jair Bolsonaro está preocupado com o Brasil em um geral, o governador daqui, Camilo Santana, está ainda, por enquanto, por uma parcela da sociedade cearense, se achando o herói. Mandando o pessoal ficar em casa, dando botijão de gás, dando cesta básica, enfim, fazendo aquele lereado todo que a gente sabe que é de comunista. Paralelamente, grandes páginas estão dizendo Camilo Santana para presidente 2022. Assim, tudo está muito fácil ser presidente, é só mandar o pessoal ficar em casa. Todo mundo está querendo ser presidente agora. Mas olha só, isso daí é um efeito Bolsonaro. Por quê? Porque como o Jair Bolsonaro foi eleito e esses caras acham que ele é um chucro, que ele é uma pessoa que não é letrada, e ignoram que ele passou no concurso dificílimo da AMAN, que ele foi 01 de turma quando ele se formou em Educação Física no Exército. Aquele tempo, então, era mais concorrido ainda, né? Nos anos 70, 80. Ignora que ele foi 01 no curso de bombeiro que ele fez também no Rio de Janeiro. O meu pai é uma pessoa extremamente inteligente. Ele é tipo nerd. Ele lê a coisa uma vez, ele pega aquilo ali facilmente. Então eles ignoram isso tudo e falam, pô, se um cara chucro igual o Bolsonaro conseguiu se eleger, não gastou nem $1 milhão de dólares, por que eu também não posso? Já que eu sou muito mais prudente e sofisticado do que ele. Só que eles esquecem que essa vacina que o Bolsonaro desenvolveu é dose única, meu filho. É só para Bolsonaro. É passar 30 anos no meio de um mar de corrupção sem se contaminar e sem mudar o discurso, sendo fiel aos seus princípios. Agora, você acha que um Dória, que quando o PT está no governo, ele tem empréstimo do BNDES para comprar jatinho. Depois vai. Aí o Márcio França sobe ali na pesquisa, ele cola no Márcio França. Depois ele cola no Alckmin. Aí quando ele vê que ele está um pouquinho menor do que o Alckmin, ele já dá uma rasteira no Alckmin. Você acha que esse, aí para ser eleito, ele cola no Bolsonaro, cria a onda Bolsodória. Aí agora ele fala que não foi eleito por causa do Bolsodória. Aí ele fala que a cloroquina não pode ser usada. Aí agora ele quer ser o pai da cloroquina. Será que ele acha que a população não vê isso? Essa cara de pau do governador de São Paulo, não adianta nada você falar bonitinho, meu filho. Esse cara aí, se fosse presidente, ele ia estar apinhando os ministérios de esquerdista. Ele ia estar fazendo tomar lá da cá, ia estar fazendo esse jogo, né, chamado Pork and Barrels, e dar um ministério para um, dá para outro. Alguém tem dúvida disso? Porque é isso que ele faz.
lá em São Paulo. Então, assim, as pessoas elegeram Jair Bolsonaro exatamente porque ele não é João Dória. E vale lembrar que, em São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, quando ele foi reeleito em 2014, ele foi reeleito durante uma crise de água, uma crise hídrica lá em São Paulo, no primeiro turno. O que eu quero dizer isso? Eu quero dizer que o governador Geraldo Alckmin estava com uma moral altíssima. Quando veio a corrida presidencial em 2018, Jair Bolsonaro, que era o nome mais à direita, né, do que o Geraldo Alckmin, que para mim é centro-esquerda, o que aconteceu? Uma enxurrada de votos no Jair Bolsonaro. No estado em que o PSDB comanda há décadas. Há décadas. Aquilo ali é de Mário Covas para Geraldo Alckmin, para Dória, para Bruno Covas. E era um feudo do PSDB que o Jair Bolsonaro conseguiu penetrar. Então, o que a gente precisa? A gente precisa achar pessoas identificadas com essas pautas conservadoras, né? Em defesa da família, contra o aborto, a favor da legítima defesa, que tenha coragem de colocar a mão na massa e fazer acontecer, doa quem doer, porque uma ruptura de um sistema não é algo fácil, é algo traumático. Vocês estão vendo como é que a extrema imprensa está se comportando, e bombar esse pessoal nas próximas eleições, né? É por isso que, inclusive, a gente está fazendo essa live. É para que você curta o perfil do André Fernandes, passe a seguir ele. Principalmente se você for do Nordeste, né? André teve... Obrigado. Quantos votos você teve aí, André? 109 mil. 109 mil. Foi o mais votado do Ceará, confere? O mais votado do deputado estadual do Ceará. Diga-se de passagem, eu gastei... Gastou quantos milhões na tua campanha? 6 mil reais. Então você vê que... Deu para comprar santinho e uns adesivos. Deu para dar uma zoeira aí no sinal. Deu. Então você vê que o que interessa é muito mais a moral, né, da pessoa do que dinheiro, do que tempo de televisão, do que isso ou daquilo. Então, assim, muita gente interpreta que as eleições de 2018 foram únicas, mas que depois de 2018 voltará a vigorar aquele velho sistema. E eu discordo disso. Eu acho que depois de 2018 foi um divisor de águas. Depois de 2018, nenhuma eleição será mais igual. É o começo da onda. É o começo da onda. O fator internet, a quebra do politicamente correto, um governo pela primeira vez de direita, com uma linha liberal na economia, eu acho que isso daí vai dar muitos frutos ainda. Infelizmente tem o coronavírus, a gente vai ter que superar isso, mas ainda assim, eu acho que a moral do presidente com a população não foi abalada. E não é só a internet, tá? A internet foi uma ajuda muito importante. A gente tá falando da pessoa, né? Da internet, botar uma internet para um João Dória ou Witzel, pode botar até Globo, imprensa, como eles tentam aí, Vera Magalhães, Roda Viva, seja lá o que for, meu irmão, não dá certo. Não adianta você ter mídia se você não é a pessoa certa, escolhida por Deus e escolhida pelo povo para fazer aquilo ali. Tá? Então, assim, o pessoal pensa que a internet vai elegê-los, e é por isso que eles tentam tanto bater em Bolsonaro e tentam dar uma de salvadores da pátria. Voltando agora aqui à questão dos governadores, não vai funcionar. Eu sinto muito frustrá-los, mas não vai funcionar. O presidente Jair Bolsonaro não é uma onda Bolsonaro que veio e passou, tá? É um começo, como eu falei. Se é uma onda, a gente tá naquele comecinho ainda, não tá nem bom ainda de botar a prancha em cima. Tem que esperar mais um pouco, porque o melhor ainda tá por vir, tá? Mas, Duda, me fala o seguinte. A gente falou aqui sobre robôs e tal, que houve crítica de alguns. E o caso lá que disseram que tinha robôs no Twitter, e o Twitter veio e falou que não era robô. Vai dar no quê? Pelo amor de Deus. Acabou que quebra o discurso desse pessoal, que diz que Jair Bolsonaro é bancado e financiado à base de robôs, né? Mas para eles pouco importa a realidade, André. Eles ignoram. A realidade é um detalhe para eles. Eles são do tempo do chamado pós-verdade. Então eles falam o que eles bem quiserem e depois eles dizem que essa é a verdade. A verdade é o que eles dizem para você e não o que os seus olhos estão vendo. É uma hipocrisia que a gente consegue na internet, que é o nosso meio de comunicação, onde você tem mais liberdade, onde basta você ter criar um e-mail e se cadastrar para começar a dar suas opiniões, você não precisa rezar para a imprensa publicar mais a carta dos leitores, como era antigamente. Então, hoje, a população quebrou a bolha da imprensa, né? A imprensa tem o seu papel, obviamente, são estruturados, mas eles ainda não souberam se adaptar a esse baque que foi a internet. É por isso que vale lembrar, o Haddad,
na campanha eleitoral, falava abertamente em controlar os meios de comunicação, em controlar a mídia. Eles sempre botam um nome bonitinho, né? Eles falam democratizar. Democratizar o escambau. O cara ia botar um censor ali, ia estar lá o Franklin Martins ou o Zé Dirceu falando o que você pode ou não pode falar. Se você reclama hoje em dia das políticas aí de Twitter, Facebook, Instagram, que dão bloco, excluem posts, não queira ver como é que seria, né, essa democratização da internet tendo na frente governantes do PT. Né? Em Sobral, eu acho bom a gente vai falar de Sobral, Duda. Em Sobral dos Ferreira Gomes, o prefeito Ivo Gomes mandou um projeto para a Câmara dizendo que deveria proibir, tá? Se necessário, inclusive, usar da força, proibir qualquer cidadão sobralense que por acaso venha falar alguma fake news sobre coronavírus. Por quê? Foi espalhado lá que tinha coronavírus, depois negaram, depois aumentaram. Algumas pessoas no seu direito à liberdade de expressão vieram falar, é mentira. Ou então, é exagero. É isso, aquilo. O prefeito está proibindo de falar. Então, assim, a gente não está falando nem mais de aglomeração, a gente não está falando mais de uma multidão em um pouco espaço, a gente não está falando de nada que venha causar dano, a gente está falando do falar. A liberdade de expressão começou a ser cessada na cidade de Sobral, dicas de passagem, dos Ferreira Gomes, que ainda pensam que são os coronéis e donos aqui do estado do Ceará. Eu acho bom sempre deixar claro a intenção desse pessoal, tá? Tem aí, numa escala política, tem Bolsonaro, que está aqui à direita, aí aqui tem milhares e milhares de quilômetros, tá? Até chegar ao próximo político, tem uns que colocam Alckmin em pé, tá longe ainda. E aí lá para o centro-esquerda vem Alckmin, vem Dória, mais para a esquerda ainda vem Witzel, lá na pontinha tá Camilo Santana. Lá na pontinha. Ali, chegando perto ali do... Imagina esses caras presidentes. Imagina esses caras presidentes. É exatamente o que eu ia falar. Já imaginou se nesse momento o cara que se diz governar para todos, chegar em um pronunciamento ao vivo desse da TV, que o nosso presidente vem com clareza, pensando em todos, pensando no pai de família que tem que trabalhar para comer, a gente, Duda, deixa eu te falar, a gente está numa situação boa. A gente é servidor público, a gente está sendo pago pelo povo. Agora, e o pessoal que está lá? O pessoal, vocês estão falando isso da boca para fora. Meu irmão, isso se fosse depender, se fosse para a gente se resguardar, a gente estava de boa, estava tranquilo em casa. Mas é porque a gente foi votado, você foi votado aí com seus perto de 2 milhões de votos, foi para representar o pessoal. Não foi para representar a elite do funcionarismo público, não foi para representar os puxa-saco aí do atual governador, não. Você foi eleito para representar todo mundo. O presidente Bolsonaro foi eleito para representar o vendedor de pastel, vendedor de picolé, é aquela pessoa que faz um bicozinho de dia para ganhar o dinheiro, para colocar o almoço à tarde e que hoje está tendo dor de cabeça. Tem o Coronavolt? Tem. Meu irmão, não existe almoço grátis. A gente tem que resolver essa situação o mais rápido possível. Não adianta pensar que vai ter o assistencialismo do Estado e que o Estado vai conseguir sustar todas as necessidades do ser humano. Não tem como. É impossível. Então, assim, o pessoal está querendo voltar a trabalhar. Aí imagina, pelo amor de Deus, eu não gosto nem de pensar que dá dor de cabeça. O cara vai no pronunciamento da TV e manda todo mundo parar. Cara, tem depressão, saques, já houve vários casos de saques. As pessoas próximas estão tendo problema em supermercado, tá? Câmera tá a 1000. Por quê? A galera não tá tendo comida, a galera não tá tendo dinheiro para trabalhar, a galera pode até não ter uma intenção ruim, mas, cara, a necessidade faz com que a gente passe por situações constrangedoras. E se existe uma doença que mais atinge o ser humano, se chama miséria. Miséria. É por isso que a gente tem lutado para que não cheguemos... não chegamos a esse ponto. É só você ver, né? As cenas da Bahia, né, do pessoal correndo atrás de cesta básica que estavam distribuindo lá. Aqui em Fortaleza tem. Eu vi o filme de Ceareza lá de um motoboy, só me engano, tava com um capacete falando da fila do pessoal. Aí eu quero ver o pessoal dizer, o pessoal sofisticado, prudente, não. Fala pro pessoal fazer um distanciamento social quando o filho do cara tá passando fome. Não tem como, cara. Não tem como você exigir disso da população. E agora, esse pessoal tá falando, tá querendo jogar a culpa no Bolsonaro com uma nova estratégia. Falando o seguinte, é só o Bolsonaro rodar mais dinheiro na Casa da Moeda e não vai faltar dinheiro para nada. Gênios! Falei, gênio! Nossa, cara! Imprime dinheiro que dá certo. Cara, vamos rodar a maquininha do dinheiro, a gente dobra o salário de todo mundo, a gente dá uma mega-sena para cada brasileiro
E pode ter certeza, tá? Que o saco de arroz e feijão vai continuar custando a mesma coisa. Pode esperar que vai ser assim, desse jeito. Faz Olha, igual o gente, Maduro, triplica o salário. Vai lá ver quanto é que vale o exatamente. dinheiro deles. Qualquer coisa, depois vai lá e corta zero. Aí você vai comprar um pãozinho francês, levando um carrinho, com um malote de dinheiro, porque aquele negócio todo, o dinheiro não é nem mais contado pelo seu valor de face, ele é contado pelo peso, né? Aí quando chegar a esse ponto, o que você faz? Aí você corta 3 zeros, corta 4 zeros, 5 zeros do dinheiro, né? A gente teve isso aí no final dos anos 80, início dos 90, inflação galopante, né? Então, uma cara de pau. Esse pessoal, ele se aproveita da ignorância da população, porque quando a pessoa não tem acesso à informação, às vezes esse papo cola. O E a pessoa PT, começa a cara, pensar. o PT sugerindo aí dar R$ 1.000 para 100 milhões de brasileiros. Como é que você vai dar mais de R$ 1.000 para 100 milhões de brasileiros durante todo o problema da pandemia? Pelo amor de Deus, cara, isso é populismo. Então, assim, eu penso. E Barato. tem gente que aplaude. Barato. Tem gente que aplaude. Eu não consigo entender, mas tem gente que aplaude. Essa daí é um ponto interessante. O Lula, ele foi, né, o presidiário, ex-presidiário, ele foi um líder populista, né? Ele falava o que o povo queria ouvir. Bolsonaro é um líder popular. Ele fala o que as pessoas gostariam de falar, né? Então o Bolsonaro, quando ele falava o que as pessoas gostariam de falar, ele representava essas pessoas. Elas se viam ali espelhadas no Bolsonaro. E isso daí gerava uma química em que a pessoa se tornava um voluntário dele na campanha dele. Não que fosse essa a intenção de Jair Bolsonaro. É que ele falava de coração mesmo. O Lula, o Dória, por exemplo, eles são preparados para falar o que o povo quer ouvir. Tanto que o Lula só foi eleito depois que virou o Lulinha Paz e Amor. Deram um tapa lá na caroça dele, botaram um terno bom, umas aulas de português, de dicção, para ver se ele fala um pouquinho melhor. Murilo Couto falou sobre isso. Hã? O Murilo Couto falou sobre isso. Os caras vão falar, tem 30. Ah, é? Tem 30 marqueteiros lá para dizer o que é que eles têm que falar. O Bolsonaro vai falar, ele fala o que o pessoal quer ouvir. Ponto final. Sim. Não tem muito Você repara só. que a gente fala aqui no Ceará. Você repara só no vídeo em que o Dória fala que o médico dele, doutor Wip, que está à frente do combate do coronavírus lá em São Paulo, e a gente deseja todo o sucesso do mundo nesse trabalho, que é essencial hoje em dia. O Dória, quando disse que o médico dele orientou o Mandetta a usar a cloroquina, nem o Dória acredita. Ele faz uma pausa de uns 3, 4 segundos em que ele olha assim para ver se o pessoal, para ver, sei lá, se não tem ninguém rindo ou se ninguém vai tacar um ovo nele. Porque nem ele acredita no que ele está falando. Tamanha cara de pau. Um cara que até ontem estava sentando o pau na cloroquina. Entendeu? E para o paciente, pouco importa se vai ser cloroquina, aspirina, bezetacil, paracetamol. Ele quer ser salvo. E não existe paciente de direita ou de esquerda, existe paciente. Né? Então tem que deixar isso daí claro. Cara, é bom falar que toda vez que a gente fala da hidroxicloroquina, a entrevista para o BSM, Brasil Sem Medo, do Paulo Zanotto, cara, foi incrível. Tá? Aproveitar aí as milhares de pessoas que estão aqui. Depois, vai lá no Google, pesquisa rapidinho. Paulo Zanotto, a cloroquina é a resposta, é o remédio do BSM. Cara, é incrível. Vocês vão ver como funciona. O pessoal quer que tenha estudo científico de 2 anos. Pessoal, daqui a 2 anos, igual o Trump falou ontem, salvo me engano, o Trump foi lá na imprensa e começou a falar coisas simples. Olha, a gente tem duas realidades aqui. A realidade em que a cloroquina não funciona 100% efetivamente, mas que também não mata. Cloroquina não funciona, mas não mata. A gente vai dizer, tentamos. Tá? Isso foi o que Trump falou. Outra situação, a cloroquina funciona e a gente vai salvar milhares de vidas. Tá? Então, assim, há quanto tempo o presidente Jair Messias Bolsonaro vem defendendo as pautas que ele defende ainda hoje? O cara está aí há 30 anos no poder e ainda hoje fala o que falava 30 anos atrás. Agora, falando sobre a situação da pandemia, hoje ele fala o que ele falava 30 dias atrás. E é exatamente a realidade. O tratamento, distanciamento social, isolamento vertical, cuidado para aqueles grupos de risco, mas o povo tem que trabalhar. Então, assim, cloroquina, Trump, Jair Messias Bolsonaro, juntando tudo, é um fato que a esquerda teme que eles usem o remédio de Bolsonaro, ou, entre aspas, o remédio de Trump. Então, assim, eles têm esse medo de dizer e de dar a entender que o Bolsonaro tinha razão, que o Trump tinha razão. Mas, pelo amor de Deus, não existe remédio de ninguém, não existe dono, pai da criança,
remédio é remédio para todos. Se você é um esquerdista, comunista e odeia Bolsonaro, a gente deseja que, se você estiver doente, você tome esse mesmo remédio e fique curado. Então, assim, a galera tenta politizar. João Dória, desculpa até falar isso na tua live, ô Duda, é um canalha, tá? Canalha 1000 vezes. Canalha, 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 canalha. Assim não só ele, mas outros governadores do estado de Ceará. Tu é filho de presidente, tu fica calado que eu falo. É um canalha também. Enfim. Eu tuitei isso aí. Não, mas porque a galera, o pessoal tem que entender que um tempo atrás aí tu foi falar umas coisas que a gente concorda 100%, falou lá no Twitter. Aí o pessoal não entende que o cara é deputado federal, tá? E que na Constituição lá tá lá dizendo que ele tem toda a autonomia para falar e tratar sobre tal. Quando o Eduardo Bolsonaro fala uma coisa boa, 100% que agrade todo mundo, é um deputado. Quando ele fala algo que alguns sujeitos, que eu prefiro não citar o nome, tentam usar isso para ser um contrário, já não é mais o deputado, é o governo Bolsonaro. Filho do presidente do governo. Então, assim, mas a galera tem que entender, tem que diferenciar. O cara é deputado, teve quase 2 milhões de votos, tem direito de falar assim. Inclusive, gostaria de parabenizar, tá, Duda? O trabalho é excelente aí. Quando eu crescer aí, eu tiver com tua idade aí, 50 anos, eu quero ser do mesmo jeito. Você já tem 35 só, hein, porra? Frescando, pô. Uma pessoa comentou aí, né? Agora vocês são médicos, cientistas para falar? Não, tanto que a gente está se embasando no Dr. Paolo Zanotto, com 2 T's, né? Ele é infectologista, é virologista, na verdade, fez o seu doutorado, ou seja, é o suprassumo do negócio, na Universidade de Oxford, né, no Reino Unido, que é uma das mais antigas do mundo. Então, é um cara que tem know-how, é a praia dele falar isso. Então, a gente está se embasando no que ele está falando, e não no que um político está falando, numa questão técnica sobre medicina. Né? E foi interessante que eu bati um papo com ele esses dias, fazendo uma live no Instagram assim também, André, e ele citou, inclusive é engraçado, que a live que eu fiz com ele com o Instagram, depois quando eu fui baixar a live para postar no YouTube, o Instagram não disponibilizou. Né? Eu quero crer que foi falha da minha internet e eu não consegui transmitir o vídeo, né? Quero crer. Mas a única live que eu não consegui baixar para jogar no YouTube foi a live com o Dr. Paolo Zanotto, que foi excelente, por sinal. Ele relembrou um fato interessante. Ele falou que na Segunda Guerra Mundial, durante os combates, acho que ali no Pacífico, né, quando os americanos estavam indo ali para cima do Japão, faltava soro para você dar para as pessoas no meio do combate. Né? Tinha muita gente que tinha hemorragia, acabava sendo hospitalizado, precisava de soro e não tinha soro. E a logística dos anos 40 era muito ruim para você conseguir fazer chegar até os locais de combate, naquelas ilhas do Pacífico, esse tipo de medicamento. O que o pessoal fez na hora, os médicos fizeram? Pegavam água de coco e injetavam na veia do camarada. Porque a água de coco ela tem uma concentração chamada concentração ideal. Acho que é de sódio, sei lá o que, 0,9%, 9%. Aí quem for da área aí me ajuda aí, principalmente enfermeiro, né? Que está acostumado a administrar esse tipo de medicamento. E deu certo em muitos casos. E depois, nos anos 50, eles fizeram um estudo mais profundo, científico, com várias cobaias, etc., para publicar esses estudos. Ou seja, uma situação emergencial, você não pode esperar o protocolo. Você tem que usar o que você tem à mão. Eu duvido que se você pegar o coronavírus ou um familiar seu pegar, vocês vão se recusar a usar hidroxicloroquina. Vocês vão fazer igual o médico do Dória, Dr. Wippe, e usar a cloroquina. Ou vocês vão fazer, inclusive que foi ele mesmo, receitou para ele mesmo, e no Datena ele se negou a dizer que teria usado o medicamento. Né? O presidente hoje fez quase que uma moção de aplausos ao vivo no seu pronunciamento ao doutor também do Sírio-Libanês, Khalil, que usou o medicamento e está instruindo os seus médicos a usar aquilo. Isso sim é óbvio, não tem que ter discussão, isso aí é óbvio, gente. Quem está querendo polemizar com isso são pessoas que estão colocando a política acima das vidas, né? Nesse debate que o André falou, é a pílula do Trump, é a pílula do Bolsonaro. Pô, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E outra coisa que uma pessoa falou, se fosse simples, o Trump não fechava tudo. Olha, nos Estados Unidos a situação não está tão assim igual ao Brasil não, tá? Tanto que eles discutem fechar especificamente algumas cidades ou estados. Se eles estão discutindo fechar Nova York e fechar Nova Jersey, é porque as coisas lá, de certa maneira, algumas atividades devem estar funcionando.
não deve estar ocorrendo igualzinho que está ocorrendo aqui no Brasil. Então, só para deixar isso registrado. E, André, vou abrir aí para suas considerações finais, para a gente finalizar essa live. Que recado que você dá para a população? A esperança, hidroxicloroquina, voltar a trabalhar? O que você está pensando aí? Pessoal, o que eu tenho falado aqui diariamente, minhas redes sociais, tá? Eu não tenho aí 10% do seguidor que o Duda tem, mas a pouca influência que a gente tem lutado, defendido a nível estadual, também nível Brasil, muita gente me segue lá de fora. Pessoal, a gente tem que entender, assim, a gente não está falando para político, quem é político entende e recebe muitos recados, o pessoal vem falar, o pessoal vem cobrar, dizer, olha, eu estou querendo trabalhar, o que é que vocês têm feito? O Eduardo aí com certeza recebe chuva de mensagem, gente dizendo, ô Duda, vê esse vídeo, olha fulano tentando trabalhar e não consegue, olha, cara, eu estou precisando pagar minhas contas, enfim, nós que estamos aqui na ponta, a gente que está vendo aqui a realidade, tá? A gente recebe muita gente pedindo que a gente lute para trabalhar. Então, assim, é o que a gente defende aqui no estado de Ceará. Um dos poucos deputados aqui tem, ou 2 ou 3 no máximo, dos 46 deputados parlamentares. Um dos 2 ou 3 aqui que defende a volta, o retorno ao trabalho, com algumas medidas de higienização, distanciamento social, mas que não pare, tá? Que não pare. Temos que nos espelhar em países que estão conseguindo sucesso, êxito no enfrentamento ao coronavírus, e é isso que a gente tem defendido. Então, pessoal, não se baseiem na mídia tradicional, isso aqui vocês estão cansados de ouvir, mas nunca é tarde mais para dizer. Vão atrás, pesquisem, não acreditem em tudo que falam. Aqui no estado do Ceará, muitas dessas mortes que estão dizendo que é do coronavírus, não é. Aconteceu agora aqui na cidade de Iguatu, cidade em que eu nasci, uma bebezinha morreu, o prefeito foi e disse que tinha sido coronavírus, sem que nem saiu o resultado do exame. Fortaleza, várias pessoas da área médica vieram falar comigo, dizendo que pessoas estão morrendo por um motivo X, e lá na ponta estão colocando que é o coronavírus. A gente vai entrar a fundo, vamos investigar, eu vou fazer um material completo sobre isso, tá, Duda? Por quê? A ideia é simples, amedrontar o povo, aterrorizar o povo, quebrar o comércio e futuramente, acredite se quiser, por um jogo político, atacar o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Quem entende um pouco de política já fez essa leitura desde os primórdios, mas se você ainda não fez essa leitura, faça uma leitura simples. Existe a saúde, existe a dignidade humana, mas o que esses aí estão olhando é simplesmente pelo lado político. Então, Duda, deixa aqui o meu abraço a você, pessoal aí de São Paulo, de todo o Brasil que acompanhou a gente aqui na live. Agradecer a oportunidade de estar aqui com o cabeção aqui do estado de Ceará. Aqui tem água, viu? Um copo de água aqui, viu? Ainda bem que é você que está falando que é cabeção, senão eu ia falar que eu sou cearense, sou fóbico, se eu falo Pô, que o pessoal cabeção, quer cabeção grande. Com água e com um pedaço de rapadura, ó. Tem que ter rapadura também, que é da coisa. Também vocês comem rapadura desde que é bebê, esse negócio aí? Pô. Então, brigadão aí pela oportunidade, tá, bicho? Forte abraço, te admiro demais. Desculpa aí qualquer brincadeira, mas um dia aí, quem sabe, me espelho muito no seu trabalho. Faz o certo. Se Deus quiser, um dia aí, eu vou ser um cara que vou fazer tanto pelo Brasil, assim como você, e assim como o nosso 01 Jair Messias Bolsonaro, no qual eu tenho total respeito e admiração. Tamo junto, Duda. Um abraço. Obrigadão, André. Fica com Deus. Valeu, bichão. Tá aí, pessoal. Bate-papo com o André Fernandes, deputado estadual mais votado do Ceará. Se possível, sigam ele nas redes sociais. Mandar um abraço aqui para o Pugliese, sempre presente nas lives, né? Paulo Chuchu também, meu camarada de São Bernardo, policial civil de São Bernardo, São Paulo. Um abraço também para o deputado federal, capitão Alberto Neto, do Amazonas, Ponta Firme. GG, que está assistindo a gente certamente de Nova York, né? Capitão Bruno Matos, eu já falei. Jussi da Costa, obrigado. Heloísa Bolsonaro, minha senhora, calma que eu já estou acabando. Brasil Resistente, que eu sigo. Gerry Mariano, 12, Caveira. Sargento Galesco também, outro perfil muito bom policial que eu sigo, sempre com vídeos pertinentes, mostrando legítima defesa e as atuações policiais que boa parte da imprensa não mostra, né? Fico muito feliz de vocês estarem aqui me dando esse apoio, pessoal. Nova York, né, GG? Uma pessoa passou ali me chamando de mentiroso, falou, Nova York está tudo fechado. Depois passou outra falando, estou na Carolina do Sul e aqui está tudo aberto. Então vocês veem que nos Estados Unidos a questão do federalismo é muito mais forte. O que isso significa? Isso significa que os estados têm muito mais poder. Então cada um trata
de uma maneira, né? Os Estados Unidos, a formação dele através das 13 colônias, acabou propiciando esse tipo de política. Enquanto que aqui no Brasil nós sempre tivemos um poder central, né? Sempre tivemos que nos exportar a Lisboa e depois, quando a coroa portuguesa, em 1808, depois do bloqueio continental, imposto por Napoleão Bonaparte, bloqueio continental contra o Reino Unido, a família real veio para o Brasil, deixou Napoleão haver navios, e o poder central se instalou no Rio de Janeiro. Dom João VI investiu 2/3 da sua fortuna no Brasil, abriu o Banco do Brasil, Biblioteca Nacional, uma série de outros aparatos estatais, e quando ele voltou para Portugal, não conseguiu mais reverter e fazer com que o Brasil passasse a ser colônia. Então o Brasil passou a ser império, e um pouco mais adiante foi decretada a sua independência através de Dom Pedro I. Se você gostou disso, aconselho você a assistir Brasil Paralelo. Aproveita essa quarentena para assistir o Brasil Paralelo, né? Uma outra pessoa passou ali falando do Pátria Educadora, né? É essencial que vocês assistam esse último documentário do Brasil Paralelo, Pátria Educadora, que foi dividido em 3 episódios, ou seja, uma trilogia, onde no primeiro eles falam da história da educação, citando grandes filósofos. Eles vão até a Idade Antiga, lá na Grécia, lá nos tempos antes de Cristo. Depois eles falam de Paulo Freire, desconstruindo essa imagem de santo que a esquerda faz do Paulo Freire, que não tem nada disso. E, por último, falam da história recente da educação do Brasil, escândalos de corrupção, o tempo do PT e um pouquinho, né, do que o ministro Abraham Weintraub vem tentando fazer ali dentro, inclusive com seu secretário de alfabetização, Nadalim, dando um excelente depoimento. Então fica aí o conselho. E se você puder, se associe ao Brasil Paralelo, né? Por R$10 você pode ser o membro patriota, ou por R$49 por mês você pode ser membro premium. Eles precisam dessa força para continuar produzindo esses documentários e deixar disponível para as pessoas, né? Para que ocorra não só a guerra cultural que a gente trava contra a esquerda, que tenta reescrever a história, mas para levar as pessoas que não têm condição de pagar uma entrada no cinema, para levar a elas esse tipo de conhecimento sobre a verdade dos fatos. O Brasil Paralelo mostra a verdade dos fatos e deixa que você conclua, né, que você tire as suas conclusões. Vale lembrar que R$10, né, não paga nem o ingresso para o cinema, gente. Isso é coisa muito simples. Entra agora lá, www.brasilparalelo.com.br e torne-se um membro. Eu já sou membro, aqui em casa eu sou membro prêmio com R$50, 49, né? E a minha senhora Heloísa Wolff, que também aconselha a seguir nas redes sociais, Heloísa.Bolsonaro, acabou se associando através do membro patriota, com R$10 por mês, né? Então, quem puder, gente, colabora. O trabalho dos caras é fantástico e a gente tem, sim, que ajudar, porque se Deus quiser, se o Brasil Paralelo conseguir atingir a sua meta de 20 mil novos membros até o final desse mês de abril, eu quero crer, eu não sei, mas eu quero crer que eles vão fazer um documentário sobre essa pandemia do coronavírus. Como é que está sendo o tratamento da imprensa, as medidas do governo federal, as medidas dos governos estaduais, dos prefeitos, a questão das liberdades, direito de ir e vir, liberdade de expressão, enfim, uma série dessas coisas. Então, por favor, quem puder, apoia, que os caras têm uma equipe super enxuta de 20 pessoas. Isso daí nem se compara com o que, por exemplo, o Lula fez através de Lei Rouanet, ou o pessoal esculhambou com Lei do Audiovisual, colocando dinheiro para dizer que ditador é herói, fazendo filme de Lula, de Zé Dirceu, e toda essa corja que não vale eu ia falar uma expressão aqui, né? Que não honra as calças que veste, né? Vocês sabem muito bem, né, pessoal? Que para esse pessoal não tem escrúpulos. Existe a causa e tudo vale pela causa, inclusive matar algumas pessoas ou deixar que elas morram de algumas doenças, se for preciso, para tirar o presidente da República do poder. Quem está antenado viu recentemente pessoas de destaque na sociedade, alguns artistas, eu lembro de um de cabeça, eu lembro de um artista falando nesse sentido, né? Que se a pandemia servir para tirar o Bolsonaro da presidência, ela não vai ter sido toda em vão. Então ele estava dizendo que é válido a pandemia se for para tirar o Bolsonaro do poder. É válido algumas pessoas morrerem se for para tirar o Bolsonaro do poder. A última vez que nós vimos, pelo menos publicamente, pessoas dizendo que valia matar outras pelo bem maior político, foi no tempo do nazismo, foi no tempo de Hitler,
onde existia a raça ariana e todos os demais que não eram arianos mereciam morrer em troca de um projeto puritano, né, de raça, um projeto de poder. Então isso daí é lamentável, é digno de censura e nós temos sempre que nos manifestar na internet. Eu agradeço a vocês que estão subindo a hashtag Bolsonaro estava certo, que está liderando de folga no Twitter, é a primeira hashtag mais citada, eu vi agora há pouco. E a segunda hashtag mais citada, bem mais abaixo, mas é a segunda, é a hashtag Dória Mentiroso. Né? Quem não se indignou hoje com a fala do governador de São Paulo, que depois de lamber as botas de Lula e mostrar que eles estão juntos nesse projeto de poder, dizer, né, que o médico dele aconselhou o ministro da Saúde a usar a cloroquina. Pelo amor de Deus, né? O óleo de peroba não tem limite para a cara de pau desse pessoal. Uma pessoa totalmente sem escrúpulos. No começo do governo, torcia muito para o Dória. Né? Eu continuo torcendo para que tudo dê certo em São Paulo, porque eu quero que os paulistas tenham uma qualidade de vida melhor. Mas, sinceramente, o Dória joga na lata do lixo qualquer pretensão política ao se comportar de maneira traidora, de maneira nojenta e asquerosa. Né? Governador João Dória, o senhor não tem moral, o que o senhor pensa da vida? Você acha que a população é idiota, que vai acreditar nessa ladainha que o senhor fala? Inventa. Até ontem era contra a cloroquina, porque não tinha pesquisa, porque disso, porque aquilo. O médico do senhor se recusou a falar que foi tratado com cloroquina. Um médico que fez um juramento para salvar vidas, se curou usando a cloroquina e se negou a falar isso numa entrevista para o Datena. E agora o senhor vai querer dizer que ele é que aconselhou Mandetta? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então é isso aí, pessoal. Esse Dória é um lixo. Concordo, Eric. Lá de Clementino, tá dando risada ali. Borel 17, ele não ganha mais. Bolsonaro estava certo. João Freitas, obrigado, João. Pugliese, vença o Dória nas urnas, seja nosso governador. Eu não posso, Pugliese. Existe uma... Eu acho até que está na Constituição, né? Mas os parentes, até o 4º grau colateral do presidente, eles não podem se candidatar na área, na circunscrição de poder do presidente. Ou seja, nenhum parente do Jair Bolsonaro pode ser candidato a prefeito, a vereador, a deputado, a nada no Brasil. Eu só posso ser candidato à reeleição para aquele cargo que eu estou atualmente, né? No caso, deputado federal. A não ser que meu pai ele renuncie lá por março de 2022, e aí eu possa vir candidato a alguma coisa. Mas eu já adianto que essa hipótese nem ventila nas nossas cabeças, e eu nunca sequer nem cogitei isso. Então, certamente, é uma situação impossível de ocorrer. Continuo representando um pouco mais de 1.800.000 pessoas que me confiaram seu voto no estado de São Paulo. Espero estar prestando um bom serviço. E sigamos adiante, pessoal. São Black, um abraço, São Black. Sigo também nas redes sociais o São Black 2. Wagner Costa de Pariquera, também sigo nas redes sociais. Eduardo Governador. Valeu, Wagner. Vice-prefeito de Pariqueraçu, na região do Vale do Ribeira. Max Farias, Maceió, ligado aqui. Obrigado, Max. Parabéns, meu irmão. Wagner Costa, de novo de Pariquera. Monstro sagrado palmeirense. Sertanejo UFC, também sigo. Dória Mordifronha. Dória... Pô, é complicado falar isso daí, né? Galesco, Edna 5669. Boa noite, Alex. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus.